No entanto, estou convicto que ele usou essa palavra com a intenção de ofender. A palavra correta neste caso seria wimp, que eu não vou traduzir porque eu não sou como o Sr. Olavo. Eu gostaria de perguntar ao Olavo de Carvalho quem exatamente ele considera um sissi. Essas são as fotos das vítimas. O senhor pode nos dizer quais delas são boiolas? Quais destes você acha ser menos corajoso que seu filho Pedro? Quais destes são covardes? A quais destas faltou presença de espírito para fazer algo? O senhor poderia ser um pouco mais específico. Sujeitos que nunca tiveram um único impulso homossexual podem ser cissis perfeitas. Basta lhes ensinar que o macho branco heterossexual cristão americano é o bicho mais desprezível da face da terra e que, se ele for exatamente como o dele, deve fazer o possível para parecer outra coisa. Sr. Olavo, quais destes homens heterossexuais cristãos brancos são sissi? Quais deles? Impossível, diante do espetáculo de pusilanimidade coletiva da Virginia Tech, não recordar aquela avó tagarela blá blá blá. Pusilanimidade? Um homem sentado confortavelmente em frente ao seu computador, se escondendo atrás de eufemismos e palavras que não são muito usadas no nosso vocabulário para criticar pessoas morrendo ou se escondendo de balas? Quem é um covarde aqui? Sr. Olavo, quais desses covardes coletivos o senhor tem em mente? O senhor pode apontar o dedo e dizer quais dessas pessoas são covardes? A gays valentes e heterossexuais boiolas, a quintessência da boiolice não tem nada a ver com sexo. É uma covardia abjeta, um desfibramento da alma, uma pusilanimidade visceral, que os educadores de hoje em dia consideram o suprassumo da perfeição moral e os engenheiros sociais da ONU gostariam de espalhar por toda a humanidade. Para os negros, as mulheres, os gays e os membros da minoria em geral, o establishment usa uma outra receita corruptora simetricamente inversa. Lisonjeia-os até enlouquecê-los por completo, infla seus egos até a divinização, ensina-os a achar que são credores do universo, que o simples fato de dirigirem a palavra a um branco adulto é um ato de generosidade imperial. Sr. Olavo, quais destes negros têm os seus egos inflados à divinização? Quais deles acreditavam que seus atos eram de generosidade imperial ao dirigirem a palavra a um homem branco? Cada página dos materiais didáticos usados nas escolas americanas traz essas crenças insinuadas nas entrelinhas. Cada vez que um professor abre a boca em uma sala de aula, espalha mais um pouco deste entorpecente pedagógico nos cérebros infantos juvenis para alimentar o ódio e ressentimento, para destruir o país por desmontagem sistemática. A coisa foi evidentemente calculada para estragar as almas, para alimentar o ódio e ressentimento, para destruir o país por desmontagem sistemática. Quais destes professores espalharam este entorpecente pedagógico nos cérebros infantos juvenis, calculado em estragar as almas, alimentar o ódio e ressentimento e destruir o país por desmontagem sistemática, Sr. Olavo? O senhor pode dizer quais desses 5 professores fizeram isso? Falo, é claro, daqueles que foram educados nas escolas públicas. Os que não querem ficar como eles buscam refúgio nas escolas particulares conservadoras, que existem aos montões, mas são caras, nas igrejas e no homeschooling e nas forças armadas. Sr. Olavo, quais desses homens preferiram não ser como este e buscaram refúgio em escolas conservadoras, homeschooling ou forças armadas? O senhor está falando do Timothy McVeigh, o terrorista que serviu as Forças Armadas na Guerra do Golfo e depois na cidade de Oklahoma, bombardeou e matou 168 pessoas, incluindo 19 crianças, e feriu outras 680. Entre os seus motivos, pensava que o governo americano estava se tornando socialista. O Matthew Murray, que foi homeschool, ou seja, criado em estudo doméstico pela sua família que era profundamente cristã,
No dia 9 de dezembro de 2007, ele entrou atirando em uma igreja no Colorado, matou 2 pessoas e feriu outras 3. Cada um destes garotos que de repente saem matando gente a esmo tem a cabeça cheia de ódio ao país que lhe deu tudo. Tim McVeigh queria derrubar o sistema. Os meninos de Columbine eram gays intoxicados de falatório anticristão. Choi Soo-hui sonhava em tornar-se um vingador ismaelita para fazer o ocidente em cacos. Cada um foi educado e doutrinado para fazer o que fez. Enquanto uns intelectuais iluminados lhe infundiam o desejo de vingança contra quem nunca lhe fez mal algum, outros votavam leis que desarmavam os professores e funcionários da escola, os padres e pastores de igrejas. Uns preparavam psicologicamente o assassino, outros amarravam as mãos das vítimas. Eu creio que eu já fiz perguntas suficientes envolvendo este comentário irresponsável, frio e maturo. Vocês já repararam que os invasores armados de pistolas e rifles só atacam igrejas e escolas? Já ouviram falar de alguém que invadisse um clube de caça, um estande de tiro, uma assembleia da National Rifle Association? A quem o senhor se refere? A Maureen Moore, no estado da Flórida, que matou seu filho em um estande de tiro e depois cometeu suicídio? O outro acontecimento foi o discurso bombástico da professora de literatura inglesa Nikki Giovanni na noite de vigília de Virginia Tech em homenagem às vítimas de Choi Soo-hui. "Nós somos a Virginia Tech! Nós não seremos derrotados!" exclamava ela, adornando com uma retórica de triunfalismo retroativo o vexame da enemidade de milhares ante um agressor solitário e sendo instantaneamente celebrada pela mídia como uma espécie de antípoda do assassino sul-coreano, a encarnação de vida invencível da coletividade em contraste com a morte de uns quantos indivíduos. Num deles, The True Import of Present Dialogue, Black vs. White, o verdadeiro alcance do presente diálogo negro versus branco. Ela não deixa por menos. We ain't got to prove we can die. We got to prove we can kill. Nós não temos que provar que somos capazes de morrer. Temos que provar que somos capazes de matar. Em um convite direto, do you know how to draw blood? Can you poison? Can you stab a Jew? Can you kill, huh? Você sabe como arrancar sangue? Sabe envenenar? Sabe esfaquear um judeu? Você sabe matar, hein? E não importa que ela escreveu este poema em 1968, quando cenas como esta eram parte do cotidiano do negro americano. Pouco importa ao Sr. Olavo que esta era uma época em que o simples ato de uma pessoa negra tomar água no mesmo bebedouro destinado somente aos brancos resultaria em brutalidade física e prisão. E isto não eram excentricidades ou fatos isolados. Esta era a lei, esta era a ordem, e esta ainda está escrita nos corações rancorosos de pedras como o Sr. Olavo. Como o fato da senhora Rosa Parks ter sido presa porque após um dia cansativo de trabalho, recusou-se a levantar do seu assento no ônibus para um homem branco. E também pouco importa sua decisão em omitir que ela hoje faz discursos contra o ódio racial e a violência por todos os Estados Unidos. Em outro texto, chamado Quem Manda no Brasil, no dia 28 de maio de 2007, o Sr. Olavo acrescenta: o assassinato de 34 alunos da Virginia Tech foi induzido pela pregação homicida anti-americana e anticristã da professora ideóloga Nikki Giovanni, mas a própria Giovanni foi depois escolhida pela universidade para fazer o discurso de homenagem aos mortos. Na celebração religiosa que se seguiu foram invocados Buda e Alá. Toda menção a Jesus Cristo foi omitida por ser supostamente o Deus dos brancos, o Deus das vítimas. Sr. Olavo, eu liguei para a senhora Nikki Giovanni. Eu perguntei a ela se ela exibiu seu material próprio em qualquer sala de literatura inglesa.
E ela me disse que em toda a sua carreira como professora, ela jamais usou de qualquer livro, poema ou material de sua autoria nas salas de aula, nem os divulgou.